Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. A semana que só está começando. Que seja incrível, maravilhosa, que você tenha toda a força, encorajamento, favor que precisa. Sim, eu declaro uma grande semana para você, em nome de Jesus, e será dando os passos certos. Busque a Deus em primeiro lugar, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. É Bíblia. Está escrito. Prioriza o Senhor. Começa bem sua semana. Busque a Deus, que é a única coisa que preenche a nossa vida. Se aproxima dele cada vez mais. Ele vai se aproximar de você. Se as primícias são santas, a massa também o é. É isso aí. Você consagra as primícias ao Senhor, você vai estar consagrando todo o resto. O Senhor tem nos dado estas escrituras, eu vou lê-las novamente e continuar neste assunto que eu creio que o Espírito Santo ainda não encerrou. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Então, o senhor está dizendo, ó, tem situações que elas são perigosas, que já está na cara que aquilo pode causar um problema, trazer um problema grande para a sua vida. Então, lida com isso a tempo. Quem se antecipa, governa. Não seja negligente. Não seja imprudente. Não deixa para amanhã. Antes que o pior aconteça, vá lá e lida com aquilo. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Se todavia, ó, aí muda, o boi costumava, é algo que já vem acontecendo, chifrar e o dono, ainda que alertado. Então, às vezes tem coisas que estão acontecendo, nós estamos sendo alertados, mas estamos o quê? Ignorando. Ainda que alertado, não o manteve preso. Ó, tem um problema, vai lidar com isso, prende o boi. Que uma hora uma tragédia vai acontecer. Ele está chifrando, uma hora ele pode matar alguém. E o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Por quê? Porque ele negligenciou. A Bíblia diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que negligencia o que jamais pode ser negligenciado. Não seja negligente com a sua vida espiritual. A perda da fome é um sinal claro de que algo vai mal. Então, se uma pessoa perde a fome por Deus, não é que ela perdeu a fome, não. Ela só perdeu por Deus, porque agora ela está com fome de outra coisa. Não seja negligente com a sua família. Não seja negligente com sua vida espiritual. Não seja negligente com a sua saúde.
Não seja negligente. Se você está sendo alertado, se tem situações aí já acontecendo que o Espírito Santo já vem mostrando, falando, a palavra está alertando. Vá lidar com isso. Ó, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, presta atenção nisso aqui, até incentivo você a ler todo o texto e pegar mais detalhes. Então, o Paulo aqui está preso, sendo levado para Roma, e ele alerta. Essa viagem não deve ser feita dessa maneira, e, enfim, tem os detalhes ali. Ele vem e fala, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Paulo era a voz espiritual. E quantas vezes eu já vi isso acontecer? Pessoas ignorarem a voz espiritual, a parte espiritual. Então, ó, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ai, ai, ai. E não é o que muita gente faz? Infelizmente, é o que muita gente faz. Deus está falando. A palavra está vindo. As direções. Ei, lida com essa situação. Não deixe isso mais passar. Não, para. Você não tem nada melhor para fazer. Vá lidar com isso aí. Escuta. Isso não vai funcionar, isso vai acarretar prejuízo para a sua vida. E não vá para essa direção, que é o que Paulo está aqui falando. Ele não toma esse rumo. Não faz assim. Porque isso vai trazer problemas. Mas o centurião ignorou a voz espiritual. Gente, o que eu vejo, infelizmente, eu vejo muitos ignorando a voz espiritual. A pessoa prefere ficar com a voz natural, com a voz da experiência. Ah, não, Paulo não sabe de nada, ele não sabe nada de barco de navegação. Não, eu vou ouvir o piloto e o dono do navio, eles sim. Eles é que, porque eles disseram, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Né? O centurião ficou claramente, tá? Que ele ouviu o Paulo e ouviu o piloto e o dono do navio. E ele ficou com as vozes naturais, experientes. Muito bem. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Tá vendo? Eu falei que o Paulo estava errado, que não era bem assim. Não é o que acontece?
Eu falei, não, eu sabia, sou experiente, sou piloto há muito tempo, sou dono desse navio. Não, eu falei, tá vendo? Olha só que brisinha, olha que coisa maravilhosa, tá? Inicialmente, olha só, isso é o que o diabo adora fazer. Deus está falando, mas ele vem com engano, porque Paulo falou que ele é capaz de se transformar num anjo de luz para enganar. Aquele anjo fofinho, bonitinho. Então aqui tá, ó, a viagem parece que estão conseguindo o que eles desejam, tá tudo certo, a palavra deles é que está prevalecendo porque eles estavam certos. E o Paulo falou demais, não é bem assim. Meus queridos, eu costumo dizer, não tire conclusões tão rapidamente. Não faça isso, não. Espera, dá um tempo. Eu já vi gente que abandonou o Senhor, abandonou a obra. E aí, nossa, tô no céu. Agora eu tô vivendo, agora eu sou livre. Oh, meu Pai, agora eu sei o que é vida. Agora eu tô vivendo. Eu digo, calma. Eu já tive que dizer para pessoas que estavam incomodadas com as provocações, de dizer, para de perder tempo com isso. Não deu nem um ano. Gente, eu costumo dizer que a coisa boa de envelhecer, quando você realmente está ficando sábio, né? É ficar sábio e você tranquiliza, porque você já sabe como é a vida, você já passou por aquele lugar, você já tem experiência o suficiente para saber que não, as coisas não são assim. Você não vai tomar um caminho errado e tudo vai ficar maravilhoso. Você não vai tirar a mão do arado, até porque isso é Bíblia, não é Cleo, é Bíblia, né? Você botou a mão no arado, você não pode voltar atrás. Você não pode fazer isso e tudo ficar lindo, maravilhoso, perfeito. Onde se viu isso, gente? Não, quem endureceu contra Deus e teve paz? E às vezes a pessoa está tomando um rumo totalmente diferente de Deus e ela está lá se gabando que está tudo lindo, maravilhoso. Agora ela vive, agora a vida dela está perfeita. Desalinhada de Deus? Saindo do propósito? Jogando fora as oportunidades que o Espírito Santo está dando? Não. Não se engane com um ventinho aqui, ó, começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Está aqui. Eles tiraram conclusões pelo vento suave. Tá tudo tão tranquilo. Vamos levantar as âncoras, gente. Vamos embora. Tá tudo certo, mas tinha uma voz que estava sendo ignorada, a mais importante das vozes, a voz espiritual. E quantas vezes eu vi gente ignorar a voz mais importante, que é a voz espiritual, a voz de Deus, a voz da palavra. O que Deus está falando? Qual é a mensagem que o Espírito Santo está enviando? Não, mas o doutor fulano de tal é que sabe.
Escuta, tudo falha. Tudo falha. A medicina é uma bênção, mas ela é limitada. E quando tudo esgota, Deus não é ilimitado. Deus é ilimitado, ele não é limitado. A medicina é limitada. A justiça falha, os homens falham, tudo falha. A experiência de uma pessoa. Aqui eles eram experientes, mas eles erraram na decisão. Porque eles não ficaram com a voz mais importante. E algumas pessoas, elas têm ignorado a voz mais importante. Elas ouvem tudo, elas buscam conselhos, elas ouvem os homens, elas estão procurando entender do assunto, achando que elas vão ter controle. Elas estão ignorando que é pela fé, que é com a bênção de Deus, é com a direção do Espírito, é com a ajuda do Senhor, é com o favor dele que elas vão vencer. Pouco tempo depois, eu não estou falando? Pouco tempo depois, porque quando você ignora a voz de Deus, não vai demorar. Você vai ver que você ignorou a voz mais importante e tomou decisões com base no natural, ao invés de seguir o sobrenatural. Desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Nada podia deter. Sem poder resistir. Porque a voz espiritual foi ignorada. Ele não podia resistir ao problema que veio, à tempestade que veio. E tá aqui, ó. Por que que essa tempestade foi destruindo com tudo? Porque a voz espiritual foi ignorada. Lembra quando Jonas comprou uma passagem e ao invés de ir para Nínive foi para Tarsis? Aquela tempestade, assim, se eles não jogam Jonas no mar, todos teriam morrido. Ninguém podia resistir àquela tempestade. Não pode. Quando você ignora a voz espiritual, o que vai vir, você não vai conseguir resistir. Vai levar tudo. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, olha como que eles ficaram. Cessamos as manobras e ficamos à deriva, porque não tinha mais o que fazer. E você sabe por quê que perderam tudo, né? Perderam o navio, perderam a carga, perderam tudo, mas não perderam a vida. E por que não perderam a vida? Porque o Paulo estava lá e o Senhor falou com ele que ele ia chegar em Roma. E aí ele falou para todo mundo, ó, venham comer, fiquem aqui, porque o Senhor falou comigo, um anjo falou comigo, que ele vai preservar a vida de todo mundo. Esqueçam o navio, esqueçam a carga, isso aí já foi. Mas a vida Deus vai preservar. Porque Paulo estava lá, porque se Paulo não tivesse, nem a vida teria sido preservada. Então, às vezes, vai ter que sobrar só mesmo, graças a Deus, né? Só não, né? Porque só de você estar vivo, meu Deus, você pode recomeçar. Tudo você pode, navio você pode conquistar outro, as mercadorias que estavam lá, eles perderam tudo. Mas por quê? Por causa disso, ó, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores
deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. O que o Senhor está falando com você? Você está ignorando a voz espiritual? Está aqui, ó. Eles sobreviveram por causa do Paulo. Mas o Paulo está aqui dizendo, se vocês tivessem ouvido o meu conselho, eu dei uma direção. E ele deu por Deus. Vocês teriam evitado todo esse sofrimento, foi aflição demais, perdas, prejuízo, um sofrimento. Eles viram a morte, perderam tudo aí, ó. O dono do navio perdeu o navio. O piloto já não tem mais emprego, porque não tem mais navio para ele pilotar. Toda aquela mercadoria foi perdida. Porque você lê o texto, você vai vendo, eles foram jogando tudo, foi um desespero. E Paulo agora vem e fala, e que deve, isso aqui que o Paulo falou, precisa tomar a nossa vida. Vocês deviam, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta. Pois assim como ouvindo a voz espiritual, teriam evitado este dano e prejuízo. Como é que nós vamos evitar um sofrimento? Ouvindo a voz de Deus. Como que você vai evitar prejuízos, danos, perdas? Um sofrimento, tá aqui, ó. Teria evitado. Então, tem coisas na vida que nós podemos evitar. Quanta coisa que podemos evitar. Que alguém caia do terraço da nossa casa levantando um muro, um parapeito, prendendo o boi, para ele não chifrar mais ninguém e machucar, matar alguém. Ficando onde nós temos que ficar, não saía, não, tem só um ventinho, vai dar tudo certo. Não, Deus está falando para não ir, não vá. O que Deus está falando com você? Que se você ouvir, você vai evitar dor, perdas, prejuízo, sofrimento. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando para levar pessoas a agirem a tempo. Eu vejo ele aqui dizendo, haja! Haja onde você sabe que tem que agir. E você vai evitar perdas irreversíveis, prejuízo, fracasso. Tem coisas que nós podemos evitar ouvindo a Deus. Ouça a Deus, se volta para Deus, prioriza a Deus, cuida da sua vida espiritual, corra para o Senhor. Para e ouça a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque Paulo disse, vocês, se tivessem me ouvido, a voz espiritual, vocês teriam evitado. Tudo isso que nós passamos podia ter sido evitado. Tem coisas que podem ser evitadas se você agir a tempo, se antecipar, ir lá, sem protelar e agir no ponto certo, onde o Espírito Santo está apontando. Mexa, lide, haja aqui, vá. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito, porque eu sei que quando nós ouvimos o Senhor, damos crédito à palavra dele, não ignoramos, obedecemos, vamos lá e praticamos, nós evitamos dor, perdas, fracassos,
sofrimento, tem coisa que é desnecessário. Mas está aqui, eles passaram por algo que poderiam ter evitado, mas ignoraram a voz certa. Ouça a voz do Espírito Santo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que esta palavra tenha realmente transformado o teu povo em toda parte. Que a palavra tenha impregnado nos corações. Que cada um já tenha escondido no coração e já se levantado internamente para agir onde sabe que tem que agir. Para ir lá lidar com o que sabe que tem que lidar. Eu vejo o Senhor aqui insistindo, impulsionando a uma ação e uma ação rápida. E quando o Senhor nos manda fazer algo, nós temos graça, nós temos favor. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração e eu consagro tudo e peço sabedoria, visão e discernimento para cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para gerar riquezas, levanta mais semeadores. E onde os programas estiver chegando, que a tua palavra tenha movido o teu povo em toda parte e levado a esse alinhamento, a esses ajustes, a fazer o que é preciso, a lidar com o que é necessário, a evitar danos, prejuízos, sofrimentos desnecessários, obedecendo a sua voz. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Levante-se, traga a sua família, traga um convidado. Vamos adorar o Senhor, vai ser um grande dia. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.